A paz do Senhor, professores das classes de pré-adolescentes e todos os que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. A lição de hoje será a lição número 11, que tem por título A Bíblia, um livro que deve ser estudado. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Salmo de número 1, o qual eu passarei a ler. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Para esse podcast, contamos mais uma vez com a preciosa colaboração do irmão Vitor Calho. A paz do Senhor, irmão Vitor. A paz do Senhor, irmã Fernanda, a paz do Senhor, caros espectadores desse podcast, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nesta vez, estamos mais uma vez estudando a revista de pré-adolescentes, esse trimestre maravilhoso. E nesta lição de número 11, estamos falando sobre a Bíblia, um livro que deve ser estudado conforme o texto que foi lido, que nos inspira a meditar na lei de dia e de noite, a estudar esse livro, a amar esta palavra, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus aos homens, que é inerrante, inspirada, infalível, que toca a nossa alma, o nosso coração e nos leva a viver uma vida na presença de Deus, uma vida íntegra, uma vida segundo o padrão definido por Deus. É o caminho que nos leva à maneira correta de ser e de agradar a Deus. Então, que este livro realmente infalível deve ser lido. Este livro que não erra, ele deve ser lido, porque é ele que vai nos fazer também andar em caminhos que não são tortos, que não onde não há erro. Em nome de Jesus, nós vamos continuar lendo este livro e incentivar os nossos adolescentes a ler este livro. Amém. E tudo isso que o irmão Vitor pontuou é o que nós veremos no decorrer do comentário, no comentário da lição de hoje. E logo a introdução da nossa lição, ela nos traz que a palavra de Deus, mediante a fé, ela tem o poder de transformar a forma de pensar e, consequentemente, os hábitos e o caráter de quem a lê. E à medida em que nossos alunos eles se familiarizam com as escrituras sagradas, o nível de conhecimento deles vai aumentando. E frise-se e destaque-se. O Espírito Santo, ele é quem ajuda nesse processo, né? Pois é quem cuida para que tenhamos mais conhecimento e também intimidade com Deus. E aí, a nossa lição, ela nos traz três objetivos principais, que são, primeiramente, explicar que Deus deu a ordem para estudarmos as Escrituras. Segundo, nós precisamos mostrar aos nossos alunos as bênçãos de meditar na palavra de Deus. E, por último, apresentar algumas dicas de como estudar a Bíblia, porque esse é o nosso papel enquanto professores das nossas classes frente aos nossos alunos, né? E vamos aprender sobre a importância de estudar a palavra de Deus, porque, como o irmão Vitor colocou, ela é fonte inesgotável de sabedoria e seus preceitos e valores iluminam o caminho daquele que se inclina para ouvir os seus conselhos, assim como está escrito nos Salmos 119 e 105. Passo a palavra agora para o irmão Vitor, que fará suas considerações. Sim, esta lição já começa com a ordem divina no primeiro momento, apresentando que a leitura da palavra de Deus, então, de tantos motivos que nós temos para ler a Bíblia, a lição já começa com talvez aquele que seja
um dos mais importantes, a ordem divina. Deus ordena a leitura da palavra por um motivo, né? Por diversos motivos, mas um motivo óbvio é porque ele sabe que é o melhor para nós. Nós precisamos nos encontrar com Deus, nos relacionar com Deus, e este é o meio. A palavra mesmo, ela fala para que nós devemos meditar e examiná-la, que significa que ela, diferente de tantas outras religiões, ela nos incentiva a provar a própria palavra. Nós vemos a igreja primitiva tinha esse cuidado, alguns destaques, né? Principalmente para a igreja de Beré, que não tem um pensamento de mente fechada, mas de mente aberta, de saber que a Bíblia realmente não é um livro como qualquer outro, e de que nós podemos colocar à prova e ver e testificar que aquilo está correto, que não há incoerência, que realmente é um livro que se nós examinarmos, nós vamos ver que ele está correto, que ele é coerente consigo mesmo. Então, primeira motivação aí para a leitura bíblica é a ordem divina de meditar na palavra. Essa ideia de meditar fala a respeito de nós estarmos ali, a expressão pode ser utilizada aqui também seria ruminando, é você, depois da leitura, você pensar a respeito daquilo que você leu ao longo de todo o dia. Você lê um trecho ali pela manhã, logo cedo, e você vai para o trabalho, para a escola. Isso deve ser passado para os nossos adolescentes. E no momento ali que ele está na escola, né, essa faixa etária, uma faixa etária que está na escola, ele passar o dia ali meditando naquilo que ele leu pela manhã. E por isso que é importante que ele leia a Bíblia pela manhã, senão ele não vai ter o que meditar. E da mesma forma o restante do dia, onde quer que ele esteja, mas sempre meditando na palavra, porque isso vai fazer com que ele tenha as atitudes corretas. Ele lê um trecho a respeito de um determinado assunto, e ao longo daquele dia, aquele assunto vai governar, né? Ele lê um texto de paz, ele vai passar o dia pensando em paz, vai passar o dia pensando naquilo que ele leu. Se ele lê um texto de amor, igual sorte. Então, a ideia de meditar aqui, que deve ser passada para estes adolescentes, é justamente de que eles devem manter esta palavra que foi lida em algum momento do dia junto de si, vendo a importância prática, a maneira de aplicar aquilo. Como é que eu vou aplicar isso ao longo do meu dia, né? E isso deve motivar até também as nossas orações, a maneira como você vai lendo a Bíblia, aquilo ali já vai moldando, construindo a oração para que seja feita de forma correta. E a ideia de examinar as Escrituras nos mostra também que a Bíblia, ela garante que ela não erra, que não falha, ela não tem medo de ser examinada. Você for se preparar para examinar a Bíblia buscando erros, você vai acabar descobrindo que não vai encontrá-los. Você vai chegar no momento que vai dizer, realmente aqui é a palavra de Deus. Então, a própria Bíblia diz, vai lá, medita e examina esta lei, observe atentamente, investigue, né? Entenda ali os detalhes. Não é um texto para ser lido de qualquer maneira, é para você realmente buscar entender cada detalhe da Sagrada Escritura, né? O jovem vai ali meditar na palavra de Deus e vai encontrar conforto, vai encontrar descanso em Deus. E também, citando aí o exemplo, né, de garantia, né, que você recebe essa ordem, e com ela você vence as suas batalhas, né, como aconteceu com Josué. Então, acho que essa é a mentalidade, a visão para este primeiro tópico da lição. Perfeito, irmão Vitor. Sintetizando, nós precisamos deixar claro aos nossos alunos que não existe uma vida cristã plena sem guardar os ensinamentos da lei de Deus, porque isso é fundamental. Se eu quero ter uma vida cristã plena, uma caminhada de sucesso, eu necessito guardar os ensinamentos da lei de Deus. Isso precisa ser deixado claro para eles. E como o irmão Vitor pontuou, estudar a Bíblia é uma ordenança, é uma ordem. Eu não tenho segunda opção.
Eu preciso obedecer à ordem do Senhor, e a ordem dele é para estudar as Escrituras. E nossos alunos confundirem os conceitos de meditar e examinar, mas por mais que eles se pareçam, no sentido da palavra não são a mesma coisa. Nós precisamos deixar claro que meditar significa refletir, estudar as ideias, os conteúdos das escrituras, ao passo de que examinar significa observar atentamente, investigar os detalhes. E lá na sala do professor, no final da lição, a dinâmica ela vai trazer justamente ferramentas de como a gente ensinar os nossos alunos a meditar e examinar a palavra do Senhor. E na lição, o tópico 2, nós vamos ver sobre a bênção de meditar e praticar a palavra de Deus. Uma bênção que se estende desde o sucesso do justo e também, consequência disso, o fracasso do ímpio, como nós lemos no texto da leitura bíblica em classe, no Salmo 1º. E a alegria daquele que pratica a palavra de Deus, é uma consequência, né? O justo recebe o sucesso, o ímpio recebe o fracasso, consequência, aquele que pratica a palavra de Deus é alegre. Há diversos textos da palavra de Deus que vão nos falar a respeito desta bênção que vem daquele que lê a Sagrada Escritura. Salmo 119, verso 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é que você vai manter o seu caminho, a sua conduta, a sua maneira de viver pura, correta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, diz o Salmo. O próprio Salmo 119, versículo 11, vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O pecado é uma coisa ruim para nós também. O pecado nos faz mal. O erro do pecado nos separa da presença de Deus. Então, aquele que esconde a palavra de Deus no seu coração recebe a bênção de não pecar contra Deus. É um benefício, é uma bênção. A palavra, o mesmo Salmo vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O texto sagrado mostra várias bênçãos de Deus a respeito disso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ou seja, nós vamos viver de forma correta, preparado para toda boa obra quando nós tivermos a escritura que é inspirada por Deus. Imagine só você ter a oportunidade de ler um escrito que foi inspirado por Deus. Isso é maravilhoso. E é isso que nos prepara para toda boa obra, disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, há muitas bênçãos, muitas bênçãos. Salmo 119 ainda diz que o mandamento do Senhor nos faz mais sábios do que os nossos inimigos, né? Pois Deus está sempre conosco. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. Isso é uma bênção de Deus que vai nos fazer ter os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração bem discernidas, corretas, alinhadas pela palavra. É a palavra de Deus que vai nos fazer ter uma vida abençoada. No segundo livro de Reis, nós vemos no capítulo 23 a história de como o rei Josias leu toda a palavra para o povo, e isso ali no reino de Judá foi uma bênção para a nação viveu de forma próspera, porque o rei permaneceu na palavra, fez um pacto com o livro, com a Sagrada Escritura, e o povo confirmou aquele pacto, de sorte que todo o povo foi abençoado por isso. E nós vemos ao longo da história de Israel isso se repetindo sempre quando um rei decidia confirmar o seu pacto com o sino sagrado, o povo era abençoado. Então, e quando era rejeitada as escrituras sagradas, havia ali sempre algo complicado, uma falta ali das bênçãos de Deus, porque a gente precisa estar alinhado na presença de Deus.
e assim nós vamos receber a bênção da palavra, que quando nós encontramos com ela, não é só uma questão de que Deus olha, tá lendo minha Bíblia, eu vou abençoar. É uma consequência natural, porque você está andando na maneira como deve ser. A palavra, como um manual para nós, nos leva a viver da maneira que faz bem para nós. Não é só uma consequência direta de ler a Bíblia, mas é porque ela nos molda a viver de uma maneira que nos faz bem. Então, esta aí é a importância da leitura da palavra para que recebemos uma bênção especial de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala que as escrituras também testemunham ao seu respeito, ele está ali deixando claro de que nela nós vamos encontrar a vida eterna. Olha que bênção a Glória a palavra de Deus. Isso é bênção para nós, vida eterna. E se nós permanecermos firmes nesta palavra, nós verdadeiramente seremos discípulos de Jesus, foi o que ele disse. Se nós não temos como ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, se não só lermos a palavra e permanecermos firmes nela. Nós precisamos sim ler e meditar dia e noite para que possamos permanecer nesta palavra. Nós não podemos nos considerar cristãos, discípulos de Jesus, salvos, se nós não lemos, meditamos e vivemos conforme esta palavra. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Vocês verdadeiramente serão meus discípulos se permanecerem firmes na minha palavra. Então, não tem como você permanecer firme numa palavra que você não lê, que você não conhece, que você não entende. Há muita importância, sim, na leitura da palavra de Deus, para que sejamos abençoados por Deus. Glória a Deus, irmão Vitor. E eu vou destacar uma palavra de todas as que você falou. Viver. Viver a palavra. Eu preciso meditar, eu preciso examinar, eu preciso aprender, mas eu também preciso viver esta palavra, praticar esta palavra. E por que que é tão fundamental refletir e praticar a palavra de Deus? Nós estamos diante de diversos desafios e situações, todos os dias, a cada momento. E nós precisamos dos conselhos e orientações divinos para que possamos enfrentar as adversidades do nosso dia a dia, principalmente nossos alunos que estão nessa transição da infância para a adolescência, na fase da pré-adolescência. Eles precisam construir e fortalecer cada vez mais esse alicerce pautado na palavra do Senhor. E o que a gente precisa externar, né, para eles é que quando nós escolhemos a Deus e rejeitamos o mal, as bênçãos fluem para a nossa vida. Quer que as bênçãos fluam sobre a sua vida, quer ter uma caminhada cristã de sucesso, quer se edificar cada vez mais, medite, reflita e pratique a palavra de Deus. E as dicas para um estudo produtivo, irmão Vitor? O que é que o senhor tem a pontuar a respeito disso? Quais são suas dicas para que os nossos alunos eles possam ter um estudo bem produtivo sobre as Escrituras Sagradas? Tópico número 3 da nossa lição. É verdade, a lição termina com chave de ouro, aí, com dicas práticas para um estudo produtivo, né? Se nós temos que praticar esta palavra, precisamos ter um estudo produtivo. Ela começa falando sobre o hábito de leitura, né? É importante que você tenha uma constância na leitura. Se você ler a Bíblia de vez em quando, não será um estudo eficiente, vai ser um contato com algo que você não vai ter uma frequência correta e aí é algo que você vai conhecer pouco. Então, pelo volume, já começa a melhorar a situação. Um alto volume de conhecimento, ou seja, o hábito de leitura. Se você tem um volume muito alto, então você vai, com certeza, absorver mais. Então, você já ganha muito quando você tem o hábito da leitura. E o estudo, não só a leitura, mas o estudo da Bíblia. E esse estudo é importante que seja feito com ferramentas de apoio, né?
comentários bíblicos, bíblias de estudo, dicionário bíblico, dicionário da própria língua portuguesa, mas se possível do grego, do hebraico, procurar pessoas que tenham a firmeza da nossa fé, né? São pessoas que vão comentar ali a Sagrada Escritura, que possam, né, ter um testemunho correto, a compreensão correta, da nossa doutrina. E aí eu quero dar destaque nesse contexto de duas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Na primeira carta ele diz que até a minha chegada dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E na segunda carta ao Timóteo ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que interpreta corretamente a palavra da verdade. Nós precisamos nos preocupar com a maneira da interpretação da Sagrada Escritura. E por isso precisamos de livros de apoio, nos ajudam a fazer a correta interpretação. Há diversos textos escritos, pregações por aí, que não entendem corretamente a Sagrada Escritura. E nós vamos saber disso quando tivermos o discernimento do Espírito Santo, quando nós conhecermos a palavra pelo hábito da leitura e do estudo. Há diversas pessoas que estavam em uma certa comunidade cristã que não entendia corretamente a Sagrada Escritura e ouvia aquelas pregações e aqueles estudos e aceitava até o momento que passou a ler a Bíblia. Quando passou a ler a Bíblia, não, tem alguma coisa errada aqui. Então, a própria Bíblia é um manual para o discernimento. Por isso a importância do hábito, da leitura da Sagrada Escritura, para então você ver, olha, esse estudo aqui está coerente com o que eu tenho lido na Bíblia, faz sentido. Então, que a gente possa ter esse hábito, é o primeiro ponto. Que a Bíblia seja o seu livro mais lido, o livro que você mais lê, o livro que você mais dedica tempo e que você tenha muitas leituras ao longo do seu dia, da sua vida, do seu escolha, né? Hoje eu vou ler e leia mesmo, escolha um horário do seu dia. Hoje eu vou ler naquele horário, nada vai me impedir. Desligue eletrônicos. É verdade que nós temos muitos recursos para leitura bíblica através de aparelhos eletrônicos, mas por consequência, né, de estudarmos esses livros, há interrupções. Então, um conselho bom é que você procure o papel mesmo, leia a Bíblia no papel, o estudo bíblico no papel, o comentário bíblico no papel, adquira comentários bíblicos, estudos bíblicos, né? Nós temos vários materiais da nossa editora, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós temos diversos livros que nos ajudam a entender e nós podemos sim ter em contato com este material no papel, o livro mesmo. Eu acho que é importante porque não há distrações ali, não vai chegar uma notificação, não vai ter um aplicativo que vai chamar a sua atenção, você vai dedicar o seu tempo ali exclusivo para a leitura da Sagrada Escritura. E nesse contexto, sobre nos debruçarmos sobre a Bíblia como o livro físico, né? A sala do professor está nos trazendo como sugestão essa apresentação de dicas de estudo para os nossos alunos. A sala do professor sugere que nós levemos Bíblias de estudo, dicionários bíblicos e comentários bíblicos para apresentar para eles, separando o momento da aula para que eles possam analisar as características tanto de uma Bíblia de estudo, como dos dicionários bíblicos, como dos comentários bíblicos, para que eles saibam o que como é que eles podem utilizar, tendo a orientação ali do professor para isso. E a lição até nos aponta a Bíblia de estudo para que eles possam ter acesso aos estudos doutrinários sobre os diversos pontos da teologia sistemática, o comentário bíblico, para que eles possam ter contato com uma abordagem interpretativa do texto bíblico, informações do contexto histórico, cultural e literário, o dicionário bíblico, para que eles possam ter acesso ao significado de nomes, personagens,
lugares e explicações históricas e culturais, também literárias, sobre o texto bíblico. Lembrando de sempre frisar, porque isso é comum, e eles podem nos apresentar essa dificuldade, porque em alguns momentos de algumas aulas, alguns alunos já chegaram a pontuar, mas professora, eu tenho dificuldade. Eu leio, e às vezes eu não consigo entender o que é que está escrito ali. Então, o nosso papel é apresentar ferramentas para que eles possam utilizar, como as dicas que foram postas nessa aula de hoje, para que essas dicas elas auxiliem eles ali naquele momento da leitura, principalmente para que eles não desistam de entender só porque estão tentando ler uma vez e não estão conseguindo interpretar aquilo que está escrito, né? A lição ela nos põe sugestões de dicas para isso, para estarem auxiliando eles nisso, mas também orar e pedir o discernimento do Espírito Santo, porque isso é muito importante. Acima do dicionário, da Bíblia de estudo, do comentário, antes de abrir a Bíblia, orientá-los a orar, pedir o discernimento do Espírito Santo para estar ali auxiliando naquele momento da leitura, e certamente eles irão se familiarizar com a Bíblia da melhor maneira possível, com o melhor amigo ao lado deles, ajudando e auxiliando naquilo que for necessário. Por fim, a nossa lição ela conclui dizendo que estudar a palavra de Deus é indispensável para crescer na fé. E Pedro bem afirmou isso quando disse: continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz e agradeço por mais uma oportunidade. Quero agradecer a confiança de toda a direção do DENEC, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e também a preciosa colaboração do irmão Vitor, mais uma vez, junto a nós nesse EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor para todos, desejo que Deus continue abençoando o ministério de ensino de vocês e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que haja muitos adolescentes aprendendo através de vocês que estão aí preparando a aula, se dedicando, se debruçando nas Escrituras. Não deixem de ler a Bíblia. Leiam a palavra, meditem de dia, de noite. Busquem este conhecimento, que é o conhecimento mais importante, conhecimento da revelação de Deus, e incentivem outras pessoas através do ensino de vocês, para poder também ter este conhecimento, buscar esta palavra, ler, meditar nesta palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.